Romanos capítulo 12, verso 17. Só lembrando aqui, né, a carta de Paulo aos Romanos, Paulo escreve a sua carta à igreja que está em Roma. E aí, nós não podemos perder que 11 capítulos da epístola de Paulo aos Romanos foi justamente para tratar de doutrina. Paulo estava expondo ali o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, então, em nossos dias, nós vemos uma aversão total à doutrina, ao evangelho puro, genuíno e simples. As pessoas têm uma aversão total às Sagradas Escrituras. Paulo gastou 11 capítulos da sua epístola tratando justamente de doutrina, anunciando o evangelho. E se você se lembra, do capítulo 1 até o verso 20 do capítulo 3, Paulo mostrou a situação de todos perante Deus. E ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Judeus e gentios. Judeus que se achavam o povo de Deus, e de fato Deus havia os escolhido, mas eles achavam que estavam naquela posição justamente porque eles eram bons. E aí Paulo mostra que não há nenhuma bondade em vocês. Deus, sim, é bom. Vocês não têm nada para se vangloriar. A obra foi de Deus, do começo ao fim. E simples assim. Então, até o verso 20 do capítulo 3, Paulo está tratando justamente da depravação total, mostrando a condição do homem perante Deus. E aí, após mostrar isso, que todos precisam de um Salvador, porque o homem não pode se salvar, Paulo então começa a tratar da justificação pela fé. E aí ele cita dois grandes nomes, né, do Antigo Testamento. Se você se lembra, Paulo vai citar Davi e Abraão. E usando estes dois nomes para mostrar que nenhum de nós somos salvos por obras. Porque um judeu alegava isso, que eles eram salvos por obras. O homem é salvo por obras. E citavam também Abraão para dizer que foi salvo por obras, né, obedecendo a lei de Deus. E Paulo diz, não, eles foram salvos pela fé. Tanto que ele cita o texto lá em Gênesis para reafirmar esta doutrina. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, ele mostra então o caminho para o qual o homem deve se direcionar. Ou seja, qual é o caminho de volta para casa? Ele diz que é somente por meio da obra de Cristo Jesus, dos feitos de Cristo Jesus. E então ele vai dizer, olha, agora, pela obra de Cristo, nós temos paz com Deus. É isso que ele inicia o capítulo 5 dizendo isso. Portanto, justificado pela fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Maria? Buda? Por meio do seu dinheiro? Por meio das suas obras? Boas obras ou feitos? Não, Paulo diz de maneira enfática, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então este é o caminho de volta para casa, é arrependimento e fé. Não há outro caminho pelo qual o homem possa voltar para casa, somente por meio do caminho do arrependimento e fé. Aí então, quando ele chega no capítulo 6, ele diz que nós cristãos devemos viver de maneira diferente. Ele diz que nós não somos mais escravos do pecado. Por que isso é tão importante? Porque hoje muitas pessoas usam a própria Escritura como uma desculpa esfarrapada para continuarem em seus pecados ou para continuarem pecando. E, inclusive, muitos vão pegar o próprio apóstolo Paulo, Romanos capítulo 7, para dizer o seguinte, olha, se o próprio apóstolo Paulo, que, convenhamos, foi usado por Deus para escrever a maior parte do Novo Testamento, se Paulo disse, olha, o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo, e o mal que eu não quero, isso faço, ou seja, se Paulo não conseguiu, quem dirá nós? Então muitos pegam Romanos capítulo 7, pegam o apóstolo Paulo como uma desculpa, e usam então como uma desculpa esfarrapada para continuarem em seus pecados. Ou seja, eu não dou conta. Será então se Paulo estava louco? Será se Paulo estava equivocado? Ora, no capítulo 6, no verso 6, ele diz isso de maneira muito clara. Nós, sabendo isto, que vocês não são mais escravos do pecado. Ou seja, vocês precisam saber para que vocês possam andar, de fato, como vocês são. Ou seja, vocês precisam ter um entendimento correto, que hoje vocês não são mais escravos do pecado. E você vai entender do porquê eu estou enfatizando isso. Porque se você não tiver esse entendimento claro, você sempre irá usar uma desculpa esfarrapada para continuar em seus pecados. Você vai usar isso como uma desculpa esfarrapada para não obedecer o que Paulo está dizendo, inspirado por Deus, aqui em Romanos capítulo 12. Mas como muitos chegaram a esse entendimento? Ora, Romanos capítulo 7, você se lembra, Paulo descreve ali um cenário, uma pessoa.
E aonde ele vai dizer isso, olha, o bem que eu quero eu não consigo, e o mal que eu não quero, isso faço. E aí ele chega no final, aonde dá esse ápice, né? Aonde ele diz, desventurado homem que sou, quem poderá me livrar? E aí, é claro, muitos vão dizer, Paulo estava tratando ali de um crente. Ou outros vão defender, Paulo estava tratando ali de um ímpio. Mas é impossível. Vamos começar com o ímpio. Qual ímpio você conhece que ele diz, eu quero fazer a vontade de Deus? Nenhum. O ímpio, ele tem prazer em quebrar os mandamentos de Deus, ou melhor, para ele nem existe o mandamento de Deus, ele tem prazer em viver em seus pecados. É simples assim. E ele se orgulha, ele conta vantagem com relação aos seus pecados. Então é impossível que Paulo esteja descrevendo um ímpio aqui, porque esta pessoa quer fazer a vontade de Deus. Todavia também não dá para ser um crente, porque Paulo está dizendo que o bem que ele quer fazer, isso ele não consegue. No capítulo 6 ele disse que o crente é livre do pecado. Então é impossível que ele esteja falando de um cristão genuíno. Ora, porque ele diz que o cristão é livre, ele não é escravo do pecado. E este homem que ele está descrevendo, esta pessoa que ele está descrevendo aqui no capítulo 7, diz que não consegue fazer o bem. Então o único caminho que nos resta Paulo está descrevendo alguém que está em um processo de conversão. E aí, se você se lembra da sua conversão, provavelmente foi isso que aconteceu com você. Quando os nossos olhos são abertos por meio da Escritura, ou seja, por meio do Espírito Santo agindo em nós, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, então quando a lei de Deus vem e Deus abre os nossos olhos, nós vemos quão miseráveis nós somos, o quanto nós estávamos quebrando a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. E é claro que vai bater esse desespero. Eu não posso me salvar, eu não consigo me salvar, eu preciso de um Salvador. E aí então, por isso esse grito, né? Desventurado homem que sou, quem poderá me livrar? Então a única pessoa, provavelmente, que cabe aqui, é justamente esta pessoa que está num processo de conversão. E aí então voltamos para Romanos capítulo 6. Sabendo isto, aquela velha ilustração falha, como sempre é uma ilustração, mas eu preciso contá-lo. Aquela velha ilustração, imagine lá na Mega da Virada. Eu creio que vocês não jogam, né, na Mega da Virada. Espero. Espero que vocês não joguem na Mega da Virada. Mas imagine, o camarada que joga na Mega da Virada, chegou lá no dia 31, né? Eu acho que deve ser no dia 31, pelo menos da virada, né? Imagina, talvez se ele beber uma, ele já está com a canjibrina alta na cabeça. Está lá esperando, saiu o resultado. Saiu o resultado da Mega Sena. Cara, eu acho que tem mais dinheiro, né? E aí, o cara conferiu os números lá, ganhou. Se ele não infartar, e se ele gostar de uma canjibrina, ele já vai prometer bens para todo mundo, né? Casa para um, carro para o outro, vai pagar a dívida não sei de quem, depois que sara a canjibrina, às vezes ele finge que esqueceu. Mas, voltamos lá. A ideia aqui da ilustração ele nem colocou a mão no dinheiro, mas ele age como milionário, não é assim? Ele nem botou a mão na grana. Mas ele está lá, ele sabe que ele é milionário. Ele sabe que ele é podre de rico. Então ele pode fazer. Ele começa a agir como tal. Que essa ilustração tem a ver com Romanos capítulo 6? É exatamente isso que nós precisamos fazer. Paulo está dizendo isso, sabendo isto, vocês não são escravos do pecado. Vocês devem agir como alguém que foi liberto, que foi livre do pecado, das amarras do diabo. Vocês podem e devem andar em novidade de vida. Literalmente, como os pentecostais dizem, né? Você precisa tomar posse da palavra. Então você não pode usar a Escritura como uma desculpa esfarrapada para continuar em seus pecados. Não, eu sou livre. Então quando eu trilho um caminho errado, é porque eu decidi trilhar esse caminho. Eu simplesmente decidi negligenciar a palavra de Deus, tudo aquilo que a Escritura diz acerca de mim, que em Cristo Jesus quem eu sou, e então eu segui esse caminho do pecado. Eu quis escolher esse caminho, eu decidi trilhar esse caminho, e não posso jogar a culpa em ninguém. Porque a Escritura é enfática, nós somos livres do pecado. E aí, em Romanos 8 ele diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, nada, inclusive eu e você. E depois, se você se lembra, Romanos capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai tratar dos judeus, vai tratar da doutrina da eleição, da soberania de Deus e por aí vai. Com um coração totalmente diferente da cristandade moderna, com um coração quebrantado, contrito, clamando a Deus por isso. E aí, então, nós chegamos aqui no capítulo 12. E se você prestou atenção aí no capítulo 12, vamos ler aí o verso 1. Ele diz aí no verso 1, portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus,
que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí depois ele começa a discorrer todo o assunto. Mas veja, a primeira palavrinha aí, portanto, você tem que prestar atenção nisso. Porque quando ele diz portanto, ou seja, diante de tudo isso que eu disse, diante de tudo que foi apresentado, foi anunciado, diante da obra que Cristo operou em vocês, ou seja, vocês nasceram de novo, o Espírito Santo habita em vocês, portanto, com base nisso, vocês devem agir assim. Ou seja, com base agora em quem vocês são em Cristo Jesus, ou seja, por meio da obra de Cristo, por meio da transformação que o Evangelho operou em vocês, vocês devem andar desta maneira. Agora ele trata de maneira prática o Evangelho. Ou seja, tudo aquilo que ele nos apresentou como doutrina, ele diz agora, vocês devem viver assim. Ou seja, o cristão deve viver assim. E ele começa com isso, com o culto, que todo o nosso ser, seja apresentado a Deus. Não apenas o nosso bolso, mas o nosso corpo, todo o nosso ser. E ele nos exorta a não nos amoldarmos a este mundo, pegarmos a forma deste mundo, nos aderirmos à forma deste mundo e por aí vai. E trata depois que nós não podemos nos colocar num patamar acima do que convém, e também fala com relação aos dons, as habilidades, dons e talentos que Deus nos deu, e aí ele nos exorta agora com relação a isso, ao amor. Se você se lembra, semana passada nós falamos sobre isso. E hoje nós chegamos aí no verso 17, porque nos versos 9 até o verso 16, ele tratou e mostrou como nós, o amor cristão para com os da família da fé, ou seja, para com os nossos irmãos. Como que nós devemos nos posicionar, ou como que nós devemos conduzir a nossa vida e nos portar com os nossos irmãos. Se você se lembra, a mensagem ela é extremamente pesada. É algo extremamente difícil, que eu e você não damos conta de fazermos sozinhos. Nós precisamos de Deus. Agora ele está falando dos nossos inimigos, ou seja, como nós devemos lidar com o mundo. Se com os crentes já não foi fácil, você acha que com o mundo vai ser fácil? Tolice. Você acha que vai ser fácil lidar com um colega de trabalho? Com muitos de seus familiares, amigos? Nunca vai ser fácil. No mundo como o nosso, extremamente difícil. Então vamos ler aí o verso 17. A ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos. Ou seja, então ele já deixa enfático, A ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Ou seja, ele está falando para os crentes. O que depender de vocês, tenham paz com todos. Só que parece que a única coisa que os crentes, muitos não querem fazer, é viver em paz. Eles são justamente aqueles que jogam a gasolina quando o negócio está pegando fogo. A atitude de muitos crentes vai totalmente contrária ao que Paulo está exortando aqui e nos conduzindo, a maneira que nós deveríamos ser. A Escritura, se você já leu Provérbios, você deve meditar lá em Provérbios, que nos dá inúmeras exortações, nos chama a atentarmos como nós falamos, como nós nos portamos e por aí vai. A Escritura é muito categórica, Por exemplo, a palavra dura suscita ira, a branda desvia o furor. E na maioria das vezes nós estamos ali blindados e somos aqueles que mais verbalizamos as palavras duras. Ou seja, nos falta muitas vezes sabedoria, tato, para lidarmos com as circunstâncias da vida. Se nos falta isso até com a nossa própria casa, imagina com os de fora. E Paulo está dizendo, olha, se possível, porque às vezes não é possível. Mas, ou seja, tudo aquilo que depender de você, você deve fazer o máximo. Se esforçar ao máximo para que haja paz. Eu sei que há momentos e que há pessoas que é impossível. E aí o que nós devemos fazer? Deixa a pessoa em paz. E toca a sua vida em paz. Mas quando cabe, e nós devemos nos esforçar para que isso ocorra. Não podemos logo de primeira dizer, é impossível, se nós nem tentamos. E nós, na maioria das vezes, nós não queremos tentar, porque somos arrogantes, somos impetulantes, nós não queremos nos humilhar, nós não queremos nos dobrar diante das circunstâncias e diante de pessoas. Esse é o nosso problema. Ainda no verso 18. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens.
Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, nós não devemos buscar ou executar a justiça, né? A vingança com as nossas próprias mãos. A nossa vida continua nas mãos do nosso Deus, que é o justo juiz, não é? O soberano sobre toda a terra. Podemos confiar nele, que ele é justo ou não? Podemos descansar, confiar que ele está no trono e com o poder em suas mãos? Verso 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então o título aí da minha mensagem é: Vencendo o mal com o bem. Imagine que você está dirigindo e de repente alguém faz uma manobra perigosa e quase causa um acidente. Você está com a sua família em seu carro. E aí, via de regra, o que acontece? Muitas mulheres, às vezes as mulheres estão mais bravas do que os homens. É verdade, tem mulher que fica brava pra caramba no trânsito aí. Imagine que você está dirigindo e de repente alguém faz uma manobra perigosa, quase causa um acidente. Seu coração dispara, a raiva cresce e a vontade de revidar vem imediatamente. Muitos já querem, né? Fazer o que for possível, até mesmo impossível. Já xinga, outro buzina, né? Tem uns que só xingam com o vidro fechado. Aí é ruim pra caramba, né? Só quem está dentro do carro que escuta, né? Mas eles são espertos, né? Aí que eu abro o vidro, grito, o cara escuta, né? E o negócio fica feio. Então eles, por precaução, fecham o vidro e vamos gritar aqui dentro, só quem está dentro do carro vai ouvir. Não vai ter problema nenhum. Aí xinga pra caramba, outros metem a buzina e outros querem revidar. Agora pense, quantas vezes em nossa vida nós reagimos assim quando nós somos injustiçados, traídos ou maltratados? Quantas vezes nós já reagimos da mesma maneira? Revidamos, né? Ou seja, o desejo de retribuir o mal com o mal é natural. Está dentro de mim e de você. Está dentro do ser humano. Mas essa é a melhor maneira de vencer o mal, diz o apóstolo Paulo? Ele diz que não é. Essa não é a melhor maneira, esse não é o melhor caminho. E aí, então, você não pode perder de vista para quem Paulo está escrevendo a sua epístola. Paulo está escrevendo para a igreja que está em Roma. Mas, afinal de contas, quem é? Ou quem são esses irmãos? Qual é o contexto ao qual Paulo está direcionando a sua carta? Vejamos. Olhemos para Paulo e olhemos para essa igreja que está em Roma. Essa igreja que está em Roma é um grupo que sofria com perseguições, com injustiça e até mortes por conta da sua fé. E ele apresenta, então, um caminho completamente diferente. Ele diz, olha, vocês não vão vencer o mal com vingança. Vocês vão vencer o mal com bem. Se você tiver dúvida do nível que eram esses homens, basta você ler a Escritura. Por exemplo, Paulo era um perseguidor de cristãos, se você se lembra. Deus, então, quando Paulo está indo perseguir a igreja de Cristo, o Senhor, então, quebranta o coração dele, e Paulo deixa de ser um perseguidor e agora ele é um pregador do evangelho. E se você conhece a história do apóstolo Paulo, os judeus ficavam furiosos contra ele. Inúmeras vezes eles faziam de tudo para atrapalhar o trabalho do apóstolo Paulo. De tudo, eles faziam de tudo. E não apenas isso. Aonde Paulo chegava, havia um judeu, um demônio judeu. Estava lá um judeu para importunar. E não apenas isso. Chegou um momento da vida de Paulo que eles apedrejaram o apóstolo Paulo, que é até um texto difícil, que quase beirou a morte. Foi isso que eles fizeram. E aí, quando você vai para Romanos capítulo 9, 10 e 11, como Paulo estava diante desses homens, diante de Deus por causa desses homens. Ora, esses homens queriam matá-lo. Esses homens faziam de tudo para arruinar com a vida dele. E mesmo assim, Paulo está ali com o coração contrito e quebrantado diante de Deus, buscando a Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas. Ou seja, é nesse contexto, e é diante destas pessoas, diante deste cenário, que Paulo diz para os seus irmãos, olha, vocês não vencem o mal com o mal. Vocês não vão vencer o mal com o mal. Você vence o mal com o bem.
Então é exatamente isso que ele está nos chamando. Como nós podemos aplicar isso, esses princípios, em nossa vida? E a primeira coisa, ele diz de maneira muito clara, né? Não retribua o mal com o mal. Né? E diz aí no verso 17: a ninguém devolvei mal por mal, mas procurai fazer o que é certo diante de todos. Ou seja, a nossa reação natural ao sermos prejudicados é já querer revidar. Esse texto, né, antes de nós dizermos o que ele quer dizer, nós devemos trazer luz sobre o que ele não quer dizer. Porque muitos, quando leem passagens difíceis como essas, né, e, por exemplo, olha, se o cara te bater numa face, vira a outra e por aí vai, há muitas dificuldades, né? Então, esse texto, em hipótese alguma, Paulo está dizendo que nós nunca devemos nos defender. Paulo também não está dizendo que nós nunca podemos reivindicar os nossos direitos. A Escritura não nos proíbe. Mas Paulo diz, olha, vocês têm esse direito, mas inúmeras vezes não é esse caminho que nós seguimos. Não. Ele não nos proíbe de reivindicar os nossos direitos. Ele não nos proíbe, a Bíblia não nos proíbe de nos defendermos. Mas ele nos ensina um caminho pelo qual o cristão deve percorrer. Ele ensina como um cristão deve viver. Então, a nossa reação natural ao sermos prejudicados é querer revidar. Isso está dentro de mim e de você. Nós queremos pagar com a mesma moeda. A vingança, ela não apenas nos iguala ao ofensor, mas ela também pode ir gerando esse ciclo, né, interminável de violência. Porque se um pratica uma violência, você pratica a outra, e fica meio que um ciclo interminável de violência e de ódio. Deus nos chama a darmos uma resposta diferente, a agirmos com honestidade e integridade. Ou seja, as nossas ações, decisões e reações devem glorificar a Deus. Devem apontar que nós temos um Criador, que nós temos um Pai, que nós temos um Deus e devemos refletir a Ele. Veja, por exemplo, Jesus diante dos seus acusadores. Quando, por exemplo, ele foi insultado, espancado, ele não revidou. Ele simplesmente confiou na justiça de Deus. Pelo menos é o que Pedro nos relata em sua epístola, não é? Ele confiou em Deus. Estevão, você se lembra de Estevão? O relato lá em Atos? Estevão, ele estava sendo apedrejado. Apedrejado, ou seja, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava pregando o evangelho. E as pessoas ficaram furiosas, ficaram furiosas contra Estevão, e então começaram a apedrejá-lo. Você se lembra o que Estevão fez diante deste cenário? Enquanto ele estava sendo apedrejado, ao invés de amaldiçoar os seus assassinos, Estevão estava orando por eles. Não foi assim que Cristo também, diante de seus inimigos ali, seus algozes, o que ele fez? Orou a Deus, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Agora, se nós temos dificuldade, porque o inimigo, para muitos de nós, não é aquele que está do outro lado do mundo. O inimigo, para muitos de nós, é justamente aquele que está do outro lado da cama, ou que está lá no outro quarto. Esse é o nosso inimigo. Ou seja, se nós temos dificuldade de aplicar isso à nossa família, quando dirá aos nossos inimigos. Aquelas pessoas que querem muitas vezes, né, passar o rodo, nos destruir. Mas o exemplo bíblico é categórico. Agora a pergunta que eu te faço é: como você reage quando alguém te trata de maneira injusta? Qual é a sua primeira reação? Qual é o primeiro caminho que você segue? Por exemplo, lá no seu trabalho, quando alguém te prejudica, o que você faz? Você revida? Tenta montar a casinha dele também? Fazer a caminha para ele? Ou você age com integridade? Não, vou seguir, vou manter a minha integridade. Não interessa o que ele está fazendo. Não interessa se ele está querendo arruinar com a minha reputação. Em casa, quando nós somos ofendidos, qual caminho nós seguimos? Nós tentamos buscar a reconciliação ou nós deixamos o orgulho nos dominar? Porque muitos deixam o orgulho dominar. Não, eu não posso baixar a cabeça. Por que muitos casais brigam? Porque eles se consideram Deus. Um Deus não erra. Um Deus não precisa pedir perdão. Um Deus não precisa se dobrar. Por isso que muitos vivem enfrentando inúmeras dificuldades. Porque os dois se consideram Deus. Deus não erra. E então não há por que pedir perdão. Então o primeiro passo para vencermos o mal com o bem é nós nos recusarmos a agir da mesma forma que o mundo age. Ou seja, conduzir a nossa vida como a Escritura diz que nós devemos conduzir. E não simplesmente seguir o curso deste mundo.
seguir o que o mundo está colocando ali como um passo, né? Como um caminho. Segundo, busque a paz sempre que possível. Verso 18. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Se possível. Como eu disse, eu sei que há pessoas e existem situações que isso não é possível. Porque para você ter paz, ou manter a paz, depende dos dois lados. Eu sei disso. Mas a pergunta que eu deixo é, nós nos esforçamos para isso? Para que a paz esteja ali? Deus nos chama a viver em paz. E eu reconheço. Todos nós sabemos que isso nem sempre dependerá apenas de nós. Ou seja, depende da outra parte também. E às vezes é impossível. Então, deixe a pessoa em paz e você viva também em paz. Esquece. Ponto final. Agora, buscar a paz significa tomar a iniciativa para resolver conflitos. E na maioria das vezes nós não queremos resolver conflitos. Nós queremos apenas criar conflitos. Esse é o problema dos crentes. Eles foram chamados para resolver conflitos, mas eles querem criar os conflitos. E nós fomos chamados para isso. Para tomar a iniciativa para resolver conflitos, mesmo quando nós nos sentimos injustiçados. Nós temos que fazer de tudo para reconciliar, para tentar resolver. Mas às vezes nós somos justamente aqueles que não damos um passo para tentar resolver a situação. Imagine comigo, né? Porque nós tendemos a dizer, mas as pessoas são difíceis. Você é difícil, eu sou difícil. Sabe qual que é o grande problema? Nós precisamos do Evangelho. As pessoas querem regrinhas, princípios para perdoar, princípios para uma vida feliz. Agora, a verdade é, se você não é crente, esquece. Se o Espírito Santo não habita em você, esquece. Porque o que nós precisamos é do Evangelho, é da Escritura, é da Palavra de Deus. É isso que vai, de fato, resolver os nossos problemas. Porque o Evangelho mostra quem nós somos, podres, depravados, corrompidos da planta dos pés ao alto da cabeça. Ou seja, eu preciso da graça de Deus. Eu preciso de uma intervenção divina diária em minha vida. Porque eu não dou conta de conduzir, seja o meu casamento, a criação dos meus filhos, ou lá no meu trabalho, sozinho. Eu preciso de Deus. Ou seja, eu sou falho, pecador. Eu preciso estar prostrado ao pé da cruz, clamando a Deus por sabedoria, paciência, amor, para que eu possa conduzir a minha vida de maneira que Ele seja glorificado. Agora, os crentes não querem isso. Não, ser cristão não é fácil, meu irmão. Você quer vida fácil? Vai procurar outra coisa. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Você quer me seguir? Ótimo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vida cristã é renúncia. Vida cristã é abrir mão das suas próprias vontades. Não existe isso na fé. Não, nós fomos chamados para andarmos de acordo com o que Deus nos diz por meio de sua palavra. Mas veja, por exemplo, então, hoje a teologia aí da sabor de mel já permeou a igreja, não é? Aquele que me viu passar na prova e não me ajudou, ele vai se arrepender. Aquele que me viu ali quebrado e não estendeu a mão, quando eu mais precisava, a hora que eu estiver ali, no sucesso, lá em cima, no palco, brilhando, se eu puder, eu esmago a cabeça dele. Tem crente que é assim. A motivação dele é o ódio. Como isso é possível? Como? Não dá, não podemos ser assim. Imagine então, pastor, mas o senhor não sabe, a vida é difícil. É mesmo? Imagine você com seus irmãos e de repente os seus irmãos armam uma casinha para você. E o mais gente boa começou a dizer o seguinte, olha, vamos vender José. O mais gente boa. Vamos vender José. José, se você se lembra, José teve um sonho onde ele iria reinar sobre os seus irmãos. E eles ficaram furiosos. Como assim? Quem ele pensa que é para reinar sobre nós? Arrogância. Eram impetulantes, como eu e você. E eles disseram, jamais, jamais. E aí então começaram a tramar para matar José. E aí uma gente boa disse isso. Não, gente, vamos vender José. Vamos vendê-lo. Os outros queriam matá-lo. E aí, qual foi a reação de José? Você se lembra? José foi para a cadeia. José passou momentos difíceis na vida dele. E aí, então, nós nos lembramos, né? José está na prisão. Diz o texto bíblico que a mão do Senhor era sobre José.
Isso joga por terra muita a ideia de muitos crentes hoje, né? Que se Deus está comigo, eu não posso sofrer. Se Deus está comigo, eu não posso passar por privações. José estava na prisão e a mão do Senhor era sobre ele. Então, muitos crentes sofrem porque são fiéis. O sofrimento faz parte da vida. Mas veja, voltemos aqui para José. Mesmo após ser vendido como escravo, José, quando estava com a bola da vez, ou seja, com o poder em suas mãos, seus irmãos estão diante dele, o que ele fez? Cantou sabor de mel para eles? Não. Começou a humilhá-los? Não. José escolheu perdoar os seus irmãos e restaurar a relação com eles. Essa é a atitude que nós tomamos? Essa é a atitude que você tem quando você precisa resolver conflitos? Esse é o passo que você dá? Ou você é aquele que chega lá, na hora de resolver o conflito, você vem já com um galãozão cheio de gasolina e vamos incendiar o negócio, vamos tacar fogo no parque aqui e vamos embora. Nós não fomos chamados para andarmos assim, ou agirmos assim. Então você tem feito a sua parte para manter a paz em seus relacionamentos, por exemplo? E via de regra, ora, o mais maduro, espiritualmente, é o que mais se dobra, não é? Aquele que já está ali com o coração mais quebrantado, mais contrito, o mais espiritual, vamos dizer assim, deveria se humilhar mais. Qual o problema? Se dobrar. Mas nós somos tão arrogantes que nós achamos que não. Então a pergunta que eu te deixo é, você tem feito a sua parte para manter a paz em seus relacionamentos? Em um desentendimento, você está disposto a ceder ou sempre quer vencer a discussão? Tem gente que sempre quer vencer a discussão. Nem que perca tudo, nem que arrebente com a família, arrebente com os filhos, mas eu tenho que ganhar a discussão. Então, buscar a paz não significa ser conivente com o erro. Não. Mas você precisa agir com graça e com sabedoria e com paciência, meu irmão. Coloca isso na sua cabeça. Paciência, sabedoria, persistência. É o que nós precisamos em tudo na vida. Graça de Deus. Então, buscar a paz deve ser um esforço constante do cristão. Constante. Mesmo que nem sempre seja possível. O que depender de nós. O que depender de mim e de você. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Terceiro, confie na justiça de Deus. Verso 19. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, quando nós tentamos fazer justiça, com as nossas próprias mãos, nós estamos assumindo o papel de Deus. Ou seja, quando nós tentamos executar justiça com as nossas próprias mãos, nós estamos dizendo que Deus não executa a justiça. Ou seja, afinal de contas, ele também é injusto. E a Escritura diz que ele não é injusto. Ele é o justo juiz. Mas aí, a todo tempo nós dizemos, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é o poderoso rei sobre toda a terra. Mas quando nos sentimos injustiçados, no primeiro instante, ao invés de buscarmos a Deus, apresentarmos a nossa causa diante de Deus, nós queremos resolver a situação com as nossas próprias mãos. Tentamos resolver com as nossas próprias mãos. Você se lembra de Davi e Saul? Saul queria matar Davi a todo custo. Saul perseguiu Davi, tentando matá-lo. Mas quando Davi teve uma oportunidade de matá-lo, você se lembra? Ele ainda ficou acusado. Ele se recusou. Por quê? Ora, ele confiava em Deus. E ele viu que a atitude dele havia sido errada. Mas por que ele não matou Saul naquela oportunidade? Porque ele confiava na justiça de Deus. Ou seja, ele esperou em Deus. E por isso ainda fica acusado. Puxa, eu cortei aqui um pedaço da veste dele só para ele ver. E ele ficou acusado. Então nós também temos que nos atentar a isso, Nós tentamos resolver tudo com as nossas próprias mãos. Executar ali a vingança com as nossas próprias mãos, porque nós somos tentados a isso. Porque convenhamos, confiar na justiça de Deus nos livra da amargura e nos permite seguir em frente, porque senão você não segue em frente. Se você não confiar na justiça de Deus, você pode ter certeza que você vai viver amargurado, angustiado. Porque há muitas coisas, mesmo que você recorra ao tribunal deste mundo, desta terra, porque veja, Paulo diz o seguinte,
principalmente aqui eu estou falando do cristão com o ímpio, né, com o mundo. Mas cristão com cristão, via de regra, eles resolvem dentro de casa, né, ou seja, na igreja. Não é isso que Paulo diz? Se há um conflito entre vós, não tem ninguém para julgar a causa de vocês? Porque o que eles estavam fazendo? Levando a causa para fora, para os outros de fora. Paulo diz, coisa errada é isso que vocês estão fazendo aí. Se o problema é com vocês, vocês devem resolver. Não há ninguém que possa julgar a causa. Vocês vão levar para um ímpio? Ou seja, trazendo vergonha, envergonhando o nome de Deus. Então, muitas pessoas fazem isso. Ao invés de resolverem a situação, não, vamos levar para outra esfera. Se for impossível resolver, mas mesmo assim vai trazer vergonha para o nome de Deus. Né? Imagina, está lá o juiz, ou seja lá quem for ouvir, está 2 crentes. Caramba, isso porque são crentes, hein? Imagine se não fosse. Olha, que vergonha para o nome de Deus. Mas a cristandade não pensa nisso. E veja, mesmo que você precise, no caso daqui com o ímpio, você enviar para uma instância superior, para uma esfera acima de nós. Mesmo assim, nós temos que nos lembrar e esperar em Deus. Confiar na justiça dele. Seguir o caminho que ele diz, mas confiar na justiça dele. Então a nossa tarefa não é buscar essa vingança, mas confiar que o Deus, que é o justo juiz, ele vai executar no momento certo, na hora certa, o que precisa ser feito. O que eu e você precisamos fazer é confiar nele e esperar nele. Quarto, fácil? Não é, com certeza não é fácil, mas é o que a Escritura nos chama a fazer. Quarto, responda ao mal com bem. Verso 20, né? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Ou seja, a nossa tendência natural é pagar o mal com o mal, mas Deus nos chama para um caminho oposto, ou seja, responder ao mal com bondade. Isso aqui é fácil, meu irmão? Claro que não. Claro que não. Como toda a Escritura não é fácil. Isso aqui também não é fácil. Esse princípio não significa que nós devemos ser ingênuos, ou permitir abusos. Mas esse princípio nos ensina que nós devemos agir com amor e sabedoria. Muitas coisas podem ser evitadas. Muitos problemas e muitas discussões podem ser evitadas. O problema é que nós não fazemos nada para que elas sejam evitadas. Não, nós não fazemos esforço algum. Porque, via de regra, quando nós tratamos bem quem nos faz o mal, inúmeras vezes você pode desarmar aquela hostilidade. Na maioria das vezes. A pessoa vem com 3 pedras na mão, você já vai com 5. Como é que faz? Parecendo Davi. Acabou que vem com 3 pedras, já está com 5 na mão. Esperando, quer já arrancar, quer fazer como Davi, depois que derrubar, arranca a cabeça dele. Ou degolar. Os crentes agem assim. Ou seja, às vezes, e o que Paulo provavelmente esteja dizendo aqui, o contexto bíblico simbolizaria, de fato seria isso, a nossa atitude ser diferente a ponto de gerar isso aí mesmo, vergonha e arrependimento. A pessoa ela vem tratando você com 2 pedras na mão, com tranco e tudo. Aí a sua ação, a sua reação é completamente diferente. Porque a pessoa fica sem reação. E fica a perguntar, mas como que é isso aí? Como é que ela é diferente? Como é que ele é diferente? Como que pode? O que aconteceu, será? Mas na maioria das vezes a gente já chega incendiando. Terminando de... Ou acendemos o pavio ali para que possa explodir tudo rápido, Temos exemplos de como nós devemos agir com os nossos inimigos ou com aqueles que nos amaldiçoam? Sim, Jesus na cruz. Você se esqueceu? Ele poderia ter amaldiçoado os seus inimigos, mas o que ele escolheu fazer? Escolheu orar por eles, não foi? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Você tem lá a parábola do bom samaritano, não é? Um judeu foi atacado e deixado para morrer, semi-morto. Quem o ajudou, meu irmão? Foi o líder religioso? Foi aquele que estava ligado de uma maneira com o templo? Não, não foi. Quem o ajudou? Foi justamente um samaritano. E se você se lembra, um povo que era considerado inimigo dos judeus. E mesmo assim, ele estendeu as suas mãos. Mesmo assim, ele quebrou aquela barreira e ajudou, fez o que tinha que ser feito. O mesmo você olha para Davi e Saul. Mesmo tendo sido perseguido injustamente, porque esta é a realidade de Davi com relação a Saul, Davi teve a oportunidade de matar Saul, não executou.
Ou seja, escolheu poupá-lo, demonstrando a graça e a confiança em Deus. Nós temos inúmeros exemplos nas Escrituras. O que nós precisamos é colocar em prática nas nossas vidas. Não basta apenas lermos a Escritura, vermos inúmeros exemplos bonitos e maravilhosos, como deve ser feito, como devemos agir, e quando precisamos colocá-lo em prática, não colocamos. Ou seja, é apenas uma teoria, apenas ficou em nosso intelecto. Esquecemos que fomos chamados para nos parecer com o nosso Deus. Esquecemos. Simplesmente deletamos. E como que nós podemos responder o mal com o bem? Como? Ora, primeiro com as nossas palavras, né? Em vez de responder com insultos, você pode escolher as suas palavras com sabedoria e com paciência, não é? Ou seja, agir com paciência e escolher palavras com sabedoria. Como conduzir? Que resposta eu vou dar? Só que nós nunca queremos ficar por baixo. Nós nunca queremos sair assim por baixo da história. Nós sempre queremos manter a postura, mesmo que isso nos custe muito. Mas nós queremos sair assim. Ou até mesmo com as nossas atitudes, né? Ou seja, retribuir grosseria com gentileza. Difícil? Com certeza. Ou seja, ajudar aquele que nos prejudicou? Mais difícil ainda, não é? Mas são maneiras. São maneiras de nós respondermos ao mal com o bem. Com oração, como Jesus nos ensinou. Ao invés de amaldiçoar, ele orou para os seus inimigos. E aí você aplica isso lá no seu trabalho, com seu colega de trabalho, que é um ímpio, que não teme a Deus, e você espera dele uma reação que nem você, como cristão, tem. Olha que absurdo. Não, mas ele tem que agir assim. Se você não age assim, como crente, você está esperando que um ímpio possa ter uma postura diferente. Loucura. Loucura, não é? Quando, na verdade, você deveria ser diferente. E você segue o mesmo fluxo que ele. Como? É impossível. É impossível. E por último, né, o bem sempre vence o mal. Verso 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, o mal, ele vence quando nós nos tornamos como ele. Temos as mesmas ações, reações. Seguimos o mesmo curso. Então lembre-se disso, Paulo, ele era o perseguidor. Mas ele foi transformado pelo Evangelho. E agora, diante destas pessoas que queriam matá-lo, ele orienta a igreja de Cristo: vocês não vão vencer o mal com o mal. Ele praticava isso. Cristo orou por seus inimigos, ele praticava isso. Não era apenas uma teoria bonita. Não, era algo que colocava-se em prática. É o mesmo que eu e você precisamos. A teoria está diante de nós. O livro está aqui diante de nós. Agora nós precisamos desenvolver a prática. Sozinhos não damos conta. Precisamos do auxílio do Espírito Santo. Precisamos depender do Senhor todos os dias das nossas vidas. Porque, meu irmão, veja, pense comigo. Se você não está disposto a perdoar uma coisinha tão pequena, imagine então, se você tivesse que perdoar o assassino, seja da sua esposa, do seu filho, ou de uma pessoa que você ama. Se você não está disposto a perdoar uma pisadinha no seu calo, como que você vai perdoar algo assim, em proporção infinitamente maior? Tolice. E é por isso que você tem que se lembrar que você era inimigo de Deus. Inimigo de Deus você era. E Ele estendeu da misericórdia dEle sobre você. Ele estendeu da bondade dEle sobre você, da graça dEle sobre você. Ele te deu perdão, reconciliação. Nós devemos fazer o mesmo. É que nós somos implacáveis, né? Somos duros demais. Ora, você era inimigo dele. E se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, ora, ele estendeu da misericórdia dele sobre você, te perdoando. E a sua transgressão e a minha transgressão para com o nosso Deus é infinitamente superior a qualquer transgressão que qualquer um de nós possamos cometer com os nossos irmãos ou com qualquer outra pessoa. Então, se ele me perdoou, o mínimo que eu tenho que fazer
é estender desse perdão. O problema é que nós temos uma bolsinha do lado, né? Que aí nós vamos juntando tudo dentro da bolsinha. Imagine se Deus agisse com você assim. Imagine se Deus tivesse essa bolsinha aí do lado, eu esqueci o nome dela. Esqueci o nome da bolsinha, o pessoal usa na roça, né? E aí você imagina, tá lá, leva as coisinhas deles lá. Imagine se Deus guardasse todas as suas navalhadas, todas as suas derrapadas, todas as suas empinadas de carroça, colocasse tudinho dentro da bolsa. No próximo erro, ele virasse tudo ali, ó, diante de você. Não é isso que muitas mulheres fazem? Não é isso que muitos homens fazem? Não é isso que muitos seres humanos fazem? Olha, o meu cristianismo é até que você pise no meu calo. Ora, mas que cristianismo é esse? Ora, eu sirvo Jesus e amo Jesus até que você não pise no meu calo. Eu amo a Cristo, eu sirvo a Cristo e somos uma família até que você não pise na bola. É assim que os crentes querem viver hoje. Ou seja, é bonito falar de perdão, é bonito falar em estender as mãos, mas quando isso precisa ser uma verdade prática em nossas vidas, nós queremos meter o pé e ir embora. Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse? Não existe isso. Não existe. Aí precisamos nos lembrar do que o nosso Deus fez conosco. Por que Paulo estava disposto a perdoar aquele cara que queria matá-lo? Por que Paulo estava disposto a estender a mão para aquele cara que queria arrebentar com ele? Porque ele era inimigo de Deus. E Deus estendeu a mão, e estendeu a misericórdia, estendeu a graça. Se eu, um pecador miserável, Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Se ele, a graça dele me alcançou, um homem podre e depravado como eu, que a misericórdia de Deus também alcance aquele lá. Era essa a perspectiva. Por isso, evangelho. Nós precisamos dele, da lei de Deus, da palavra de Deus sendo exposta. Então, todas as vezes que você tentar, ou for tentado a se enfurecer, lembre-se disso. Ora, eu sou um pecador miserável, desgraçado, corrompido, da planta dos pés ao alto da cabeça, mas um dia a graça de Deus me alcançou. Um dia Deus estendeu a mão dele, a misericórdia dele sobre mim, e me transformou. Que eu também seja esse canal para que pessoas sejam transformadas, que vidas sejam transformadas, né? E aí, meu irmão, pode ter certeza que muitos dos nossos problemas serão evitados, muitos problemas cairão por terra. Mas a pergunta é, nós cremos e colocamos em prática o que Deus nos ensina por meio de sua palavra? O ódio só destrói vidas. O ódio sempre vai trazer destruição. Destruição. Por isso que eu e você devemos pedir a Deus que nos dê graça, paciência, amor e sabedoria, para que nós venhamos, de fato, viver uma vida que glorifica a Deus e que exalta o Senhor. Amém?